Por que a educação pública, ela, de tempos em tempos, ela está sob ataque? Primeiro, porque hoje nós temos o maior número de alunos, o maior número de professores, o maior número de funcionários, né, da educação do Brasil é na escola pública. Então, passam pela escola pública milhões de brasileiros todos os dias. Segundo, porque há um discurso hegemônico, né, de que o que é público não é bom, né? O bom é aquilo que vem da empresa privada. E esse discurso ele não se sustenta, e por não se sustentar é que nós estamos vendo o ataque diário à escola pública, ao professor público, né? E aí os governos o que fazem, né? Eles acabam retirando os recursos da escola pública, eles acabam tentando reduzir a escola pública para que depois, então, eles possam oferecer a solução milagrosa, que é a charters, a terceirização, ou sejam outras formas. A educação pública, ela tem um montante de recursos enorme no Brasil. Ela é a pasta que talvez tenha o maior volume de recursos. Então, esses recursos eles estão sendo disputados, né, pela educação pública, mas principalmente pelas instituições privadas. Segundo, há um processo de querer mudar a cultura da escola pública, mudar a ideia do que é público. Né? Então, essas ideias precisam de alguma forma entrar, né, via educação. Como é que entra a mudança de cultura, né? É via educação, é via material que é oferecido, é via aula padronizada, é via apostilamento, é via formação de um determinado tipo de professor. E para tudo isso existem propostas já prontas, existem modelos e padrões já estabelecidos, né? E são esses modelos e padrões que estão disputando com a educação pública. As escolas charters, né? Então, são essas escolas que são geridas pela iniciativa privada, né? Elas são públicas, né? Elas são financiadas pelo poder público, mas são geridas por instituições privadas. Que no marco regulatório brasileiro podem ser fundações, associações religiosas ou comunitárias, né? Mas que a gente sabe que por muitas vezes essas instituições, elas são basicamente instituições ligadas ao mercado financeiro, a grandes empresas, né, que têm como proposta, como objetivo, né, do seu trabalho, o discurso de garantir a qualidade, a equidade, a inovação, mas que por trás disso, né, no meu entendimento, tem duas questões principais. Uma é financeira, né, do financiamento, e a outra é a questão de mudança de cultura da instituição pública, né? Então, hoje não se tem pesquisas, né, entre as charters, sobre as escolas charters, que falam das vantagens, né? Não existem pesquisas com dados consolidados que vão dizer que as charters são melhores que as escolas públicas. A outra questão é que dentro desse padrão das charters, nós temos aí alguns problemas que se colocam. Por exemplo, né, um deles é a questão do salário dos professores, né, e dos funcionários de escola. O que normalmente tem acontecido e que a gente tem evidenciado nos dados? Que por exemplo, este professor, ele recebe menos que o professor concursado, ele não tem plano de carreira,
ele não tem plano de saúde, ele é um professor, as características deste professor é um professor com menos tempo de magistério, um professor mais novo na carreira, e também é um professor que tem a sua carga horária ampliada. Então, por exemplo, um professor trabalha 32 horas, esse professor da Charter trabalha 40 a 42. Então, existe uma precarização do trabalho do pessoal da escola. Então, esse é um dos dados que a gente já tem. A outra questão é em relação à formação desse professor, né? Normalmente é uma formação, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma formação aligeirada, né? Os professores que são contratados não possuem uma formação específica para ser professor. Então, isso tudo são as primeiras implicações que a gente tem visto em relação a essa ideia, né, de escola charter. É o momento, né, de nós, professores das instituições públicas, fazermos, de certa forma, né, um enfrentamento, estudando, trabalhando com os coletivos, né, os nossos próprios grupos de professores, funcionários de escolas, alunos, no sentido de defender a educação pública, né, porque a educação pública é o maior bem, né, que uma sociedade que queira, né, olhar para o futuro pode almejar, e é a educação pública que forma a maioria dos trabalhadores, dos filhos dos trabalhadores brasileiros. Essa educação pública, então, precisa realmente ser pública para todos, atendendo todos, né? Precisa ser laica e precisa ter qualidade. E a qualidade, ela se mede não só pelo resultado numa avaliação, mas por todos os insumos necessários que uma educação realmente precisa.